Hoje falamos sobre um tópico um pouco peculiar. Um tópico que mistura navios. Vocês veem pelo fundo, atrás de mim. Mas também a política, a sociedade, a evolução tecnológica é um pouco de tudo. Encontramos isso em um episódio que remonta a mais de um século atrás. Um episódio sobre o qual, na Europa, basicamente, nunca se fala. Nunca entendi o motivo. Por outro lado, acredito que certos assuntos devem ser abordados principalmente para entender a evolução da sociedade humana. Evidentemente, nos livros de história italianos, não há espaço para aprofundar os episódios que aconteceram na América do Sul em 1910. A história de hoje é ambientada no Brasil. Vocês imaginam, o Brasil como o futebol, o carnaval, a samba, as cores, os aromas. Ok, isso é folclore e não discuto sobre isso. Mas o Brasil é muito mais. O Brasil é, antes de tudo, o maior estado em termos territoriais da América do Sul, além de ser uma potência econômica até hoje. E também era no final do século XIX, na verdade, uma potência em expansão. Uma potência que desencadeou uma corrida armamentista que não levou a uma guerra com os estados vizinhos, embora as premissas estivessem lá, mas levou a uma pequena revolução social. Para o que foi chamado de Revolta do Chicote, para o que foi chamado em português de Revolta da Chibata, e que hoje podemos traduzir como Revolta do Chicote 1910, dizia-se. Mas para entender exatamente por que em 1910 ocorre a chamada Revolta do Chicote, bem, precisamos, como é nosso costume, voltar um pouco mais no tempo. Algumas décadas antes, no final do século XIX, os estados da América do Sul estão em forte expansão. Há também o episódio da Guerra do Salitre, mas não é o assunto que vamos falar hoje. Há principalmente disputas territoriais entre os estados independentes sul-americanos, especialmente entre Chile e Argentina, envolvendo a Patagônia. Não preciso explicar o que é. Imagino que vocês já conheçam. Pois bem, essas disputas levam a uma corrida armamentista que começa em 1887, quando o Chile decide modernizar sua frota. Por quê? Antecipando um possível confronto contra a Argentina, percebe-se que a luta não será apenas em terra, mas também nos mares. A corrida armamentista se torna algo nunca visto antes, pelo menos no hemisfério sul. Em poucos anos, de 1887 a 1901, portanto, basicamente em 14 anos, Argentina e Chile modernizam suas frotas, compram e gastam muito dinheiro para adquirir armas e navios cada vez mais modernos. Mas acontece algo que desorganiza completamente o quadro. E esse algo não é apenas a entrada do Brasil nas disputas, que quer se impor como superpotência da América do Sul, também para proteger seus próprios negócios comerciais, para o comércio de borracha e o comércio de café para o velho continente, e não só. Algo acontece em 1906, mas não acontece na América do Sul, acontece na Europa. Em 1906, a Inglaterra apresenta o His Majesty's Ship Dreadnought, o primeiro encouraçado de calibre único do mundo. Um navio revolucionário, muda tudo. A partir desse momento, todos os outros navios em serviço nas várias marinhas militares do mundo tornam-se repentinamente obsoletos, praticamente inúteis. E a partir desse momento, inicia uma nova corrida armamentista em todo o mundo. Uma dessas, já falamos sobre isso em outros vídeos, levará à Primeira Guerra Mundial. Será uma das causas da Primeira Guerra Mundial. A corrida armamentista entre a Marinha Real Britânica e a frota de Kaiser Wilhelm, na América do Sul. O Brasil decide dar o primeiro passo. E o que ele faz? Encomenda aos estaleiros britânicos 3 novos navios de guerra no modelo Dreadnought. É a classe Minas Gerais, nomeada em homenagem ao Estado Federativo das Minas, a região de Belo Horizonte. Para quem conhece o Brasil, a classe Minas Gerais chama a atenção. Como naquele momento, a classe de navios mais poderosos e modernos já construídos. O fato de um estado, como o Brasil, que não é uma potência europeia, poder dispor de navios desse tipo, bem, isso causa desequilíbrios e faz com que Argentina e Chile decidam seguir o mesmo caminho. Os chilenos sempre encomendam aos estaleiros britânicos outra classe de quartzo, ainda mais poderosos, da classe Almirante La Torre. Apenas um será entregue. E além disso, após a Grande Guerra, os argentinos até mesmo indicam um concurso internacional para o fornecimento de novos Dreadnought.
Os Estados Unidos, Inglaterra, França e Itália participam. No final, o contrato é concedido aos Estados Unidos para a classe Rivadavia. Mas nós permanecemos nos dreadnoughts brasileiros. Apenas 2 são entregues. A líder da classe, a Minas Gerais e a São Paulo. A terceira não será entregue. O Brasil desistirá do contrato. Porque, entretanto, as situações diplomáticas terão reduzido as disputas territoriais a questões de pouca importância, e porque uma crise econômica importante atingirá a América do Sul em 1913. Por esse motivo, o terceiro navio será revendido para a Turquia e depois adquirido à força pela Grã-Bretanha, a construtora. Isso também é uma causa contributiva para a Grande Guerra, porque empurrará o Império Otomano para os braços dos impérios centrais. Voltando a Minas Gerais, são navios poderosos, novos, modernos e principalmente construídos na Inglaterra. Inglaterra, que em 1910 e nos anos anteriores é uma grande democracia. É um país que também foi promotor de aberturas significativas em termos de direitos. Os direitos básicos, os direitos fundamentais da pessoa. Os novos tripulantes brasileiros, para treinarem no uso daquelas embarcações nunca vistas antes, são enviados justamente para a Inglaterra, durante a construção dos Dreadnought, para começar a se familiarizar com o uso desses novos navios. Há uma coisa a ser dita. Na época, ou seja, no início do século XX, a Marinha Brasileira contava com uma grande força de mulatos ou descendentes de escravos africanos. O recrutamento se baseava nas partes mais pobres da sociedade brasileira e dava a possibilidade, ou pelo menos a ilusão, a essas classes baixas de poder encontrar um sustento. E talvez até um pequeno resgate social, vestindo o uniforme da Marinha. Mas não era assim. Se temos que citar as palavras do Barão do Rio Branco para o recrutamento de infantes da Marinha e de marinheiros brasileiros. Trouxemos a bordo de nossos navios a escória de nossos centros urbanos, o proletariado mais inútil, sem preparação de qualquer tipo, ex-escravos e filhos de escravos. Estes são as tripulações de nossos navios. A consideração por parte da grande propriedade de terras, da maioria dos políticos e, obviamente, da classe de oficiais inteiramente branca da tropa a bordo dos navios é muito baixa. Ainda naquele período, no início do século XX, a Marinha Brasileira recorre ao chicote, às punições corporais. É algo que na Europa causa horror. A Europa aboliu a escravidão há muito tempo. Até mesmo os Estados Unidos, após a Guerra Civil, aboliram a escravidão. Embora a segregação racial continuasse a existir no Sul por mais um século. No Brasil, os escravos foram libertados através da chamada Lei Áurea. Mas poucas décadas após essa lei, ainda são considerados cidadãos de segunda ou até terceira classe. Quando esses homens são enviados para a Inglaterra, bem, eles respiram um ar completamente diferente. Um ar de liberdade, um ar verdadeiramente livre. Um ar de progresso, principalmente social. À noite, quando saem em franquia, são bem recebidos nos pubs. Ninguém os insulta. Ninguém os olha de lado por causa da cor da pele. Ninguém pensa em açoitá-los. Esses marinheiros, quando retornam para casa embarcados nos novos navios, não são mais os escravos submissos de antes. São cidadãos transformados e gostariam de mudar também os costumes da Marinha Brasileira e, por consequência, de todo o Estado brasileiro. Parece pouco? Parece muito? Bem, para aqueles homens não era nem pouco, nem muito. Era justo. Chegamos a 1910. Há algum tempo, com pouca força, os marinheiros de cor dos navios pensavam em pedir melhorias para suas vidas. Propor reivindicações para mudar o tratamento a bordo. E não apenas para eles. Mas o que realmente muda o momento crucial é algo que acontece na manhã de 22 de novembro de 1910. A revolta começa a bordo do navio almirante da frota, o Minas Gerais. Diante da proposta de punir mais uma vez a baixa força com chicotadas, os marinheiros não aguentam mais. A bordo, a revolta é total. Os marinheiros assumem o controle do navio à força, matam o comandante e vários oficiais, inclusive alguns marinheiros que permaneceram leais. Pode-se ouvir claramente o barulho dos tiros a bordo do Minas Gerais, que está ancorado em frente ao porto do Rio de Janeiro. Mas não é uma revolta isolada e restrita a um navio.
Não, também nas outras embarcações começam os tiros. Começa a revolta. Após o Minas Gerais, também a sua gêmea, a São Paulo, se revolta. Depois o explorador Bahia. E então uma antiga couraçada costeira, a Deodoro. Todos os navios aprisionam os oficiais, ou os matam, ou os jogam ao mar. Eles elegem como seu representante um marinheiro, João Cândido Felisberto. É ele que, a bordo do São Paulo, incita à revolta todos os outros. A partir daquele momento, inicia-se uma verdadeira crise para o Estado brasileiro. Como se comportar? Como se comportar em relação àqueles que eram definidos como escória da sociedade, que ousaram se rebelar contra os oficiais brancos e pedir um tratamento melhor? Como se comportar diante desses amotinados que pediram um tratamento humano e ameaçaram em troca, caso suas demandas não fossem atendidas? No caso de o Estado reagir com a força de usar os canhões dos navios de guerra para bombardear o Rio de Janeiro, que na época era a capital federal do Brasil, o que fazer? Por um bom tempo, o Estado brasileiro permanece em suspense. O presidente Hermes da Fonseca, sobrinho do primeiro presidente do Brasil após o fim do período imperial, está em conflito. Ele recebeu um telegrama dos insurgentes. O telegrama é claro. Não queremos o retorno do chicote. Exigimos uma resposta imediata e, se não a recebermos, destruiremos a cidade e também os outros navios que não aderiram à revolta. Mas vale a pena dizer que Felisberto e os outros não se limitam a se comunicar com a camada brasileira, a pedir o fim da escravidão a bordo. Eles também enviam mensagens para outras nações sul-americanas, mas também europeias e para os Estados Unidos. Essas mensagens enviadas de São Paulo, selecionadas hoje, nos dão uma ideia do clima a bordo. O que eles diziam? Nós, como marinheiros e como cidadãos brasileiros e apoiadores da República Brasileira, não podemos mais aceitar a escravidão praticada dentro da Marinha Brasileira. Nós não recebemos e nunca recebemos a proteção garantida por esta nação. Isso é o que os marinheiros dizem. Eles querem justiça. Querem um tratamento justo, mas o presidente Fonseca não sabe o que fazer. Nem mesmo os almirantes sabem que estão divididos entre duas possibilidades. A primeira é negociar, mas o parlamento se opõe. A segunda é tentar atacar os navios rebeldes com o que resta da frota e com a artilharia da Bahia. Aquelas nos fortes que já miraram os navios e que poderiam disparar a qualquer momento. No entanto, ninguém gosta dessa segunda opção. Aqueles navios, o Minas Gerais e seu gêmeo, custaram uma fortuna. Afundá-los, se possível, significaria desperdiçar muito dinheiro. E, além disso, expor-se a um grande constrangimento no cenário internacional. E correndo o risco de ser atacado por exemplo, a Argentina, que enquanto isso está modernizando sua frota e pode estar disposta a atacar um Estado em dificuldades. Então, o que fazer? Um deputado é designado José Carlos de Carvalho. Carvalho é um ex-capitão da Marinha. Conhece a situação a bordo, vai ao parlamento, embarca em uma lancha, sobe a bordo de um dos couraçados e conversa com os rebeldes. Ao seu retorno ao parlamento, ele redige um relatório preciso. Os rebeldes estão determinados, estão organizados, o armamento dos navios está em perfeita condição. Portanto, o risco de uma guerra civil começando pelo mar é real. Acontece que o presidente continua a pensar na opção militar. Ele não quer ceder. Ceder significaria rediscutir toda-se a estrutura social do Brasil. No entanto, também não se pode pensar em intervir de maneira abrupta. Enquanto isso, os rebeldes decidem se afastar da Baía do Rio de Janeiro, para se protegerem do possível fogo dos canhões dos fortes costeiros. No Congresso, há um senador, o ex-candidato à presidência Rui Barbosa, que toma o partido dos rebeldes. Rui Barbosa de Oliveira é um jurista, um político famoso, também foi escritor. Ele mesmo que foi derrotado por Fonseca na última corrida presidencial. Ele usa a retórica dos rebeldes para destacar como o Estado brasileiro se tornou um monstro que devora seus próprios filhos. Esses navios, diz Rui Barbosa, foram construídos e pagos também graças ao sacrifício de centenas de milhares de escravos que morreram nas plantações, para permitir que os grandes proprietários de terra se tornassem ricos e pagassem impostos. Com esses impostos, o Brasil se tornou uma nação rica e uma nação militarmente poderosa. Algo deve ser devolvido. De uma forma ou de outra,
deve-se reconhecer que esses marinheiros são cidadãos brasileiros, como todos os outros. Portanto, é proposta uma lei de anistia. Fonseca não é a favor. Ele gostaria de deixar um ataque aos navios, para mostrar que o Estado brasileiro não está brincando. Mas não há tempo. E, acima de tudo, os navios já se foram para o mar aberto, muito longe para um ataque em força. A anistia se torna o único caminho a seguir. A votação é de 125 a favor, 23 contra. Fonseca poderia usar seu direito de veto, mas percebe que tem quase todo o parlamento contra ele. Então, ratifica a anistia. Os navios podem retornar. Os amotinados não serão punidos. No dia 26 de novembro, 4 dias depois, após a explosão da revolta, os navios retornam, aceitam. Às 19 horas do dia 26 de novembro, todos os amotinados voltaram para casa. Termina aqui, tudo acabou, está tudo bem. Não, porque essa revolta deixa marcas muito pesadas dentro da Marinha Brasileira e do Estado brasileiro. Entre as condições da anistia é estabelecido o desembarque dos obturadores dos canhões. Os navios são desarmados. Por muito tempo, serão mantidos em reserva justamente para evitar o risco de novas revoltas. E quanto aos amotinados? Claro, a anistia deveria cobri-los, deveria dar a eles a chance de recomeçar. A única verdadeira consequência da revolta do chicote é justamente a eliminação de qualquer punição corporal. O chicote, o açoite, a privação de comida. Todas essas medidas são retiradas e depois apagadas do Código de Disciplina Naval Brasileiro. Os amotinados, porém, não poderão mais seguir carreira na Marinha. Todos serão dispensados com desonra, mas apenas algumas semanas depois, o Estado brasileiro exigirá vingança contra eles. Muitos deles serão presos quando o Estado declarar estado de sítio, após mais revoltas que surgirão no país. Vários desses amotinados presos serão enviados para a Amazônia para morrer entre cobras, insetos venenosos, doenças tropicais, nas plantações mais insalubres do mundo. Quem fica nas prisões é trancado entre os ratos para morrer de inanição. Felisberto consegue sobreviver às condições extremamente duras de encarceramento. Muitos de seus companheiros, expostos a fumos tóxicos dentro da prisão, morrem nas celas de isolamento, durante o sono, ou tentando de todas as maneiras bater nas portas de ferro para serem abertas, para sobreviver. Felisberto passa 18 meses de uma prisão para outra, até chegar aos hospitais psiquiátricos. Ele e outros 9 marinheiros devem esperar 1 ano e meio antes de acabar diante de um tribunal militar, que os julga por sua rebelião. Pior ainda, os considera responsáveis por terem instigado, com o seu exemplo, aquele do dia 22 de novembro de 1910. O tribunal reconhece que Felisberto e os outros não foram responsáveis pelas revoltas subsequentes. Com o tempo, com a passagem de tanto tempo, o Brasil finalmente admitirá o próprio erro de ter escravizado populações inteiras e gerações inteiras, primeiro nas plantações e depois nas próprias Forças Armadas. Ainda vai levar muito tempo para que dentro da sociedade brasileira as pessoas de cor, os mulatos, os descendentes de escravos, possam obter plenos direitos e um pleno reconhecimento de sua cidadania brasileira. Se tudo isso acontecer, também é graças a Felisberto e seus companheiros que naquele dia de novembro decidiram implementar a filosofia liberal que aprenderam na Inglaterra, de onde eles entenderam que outro mundo era possível, que não existia exclusivamente um mundo feito de escravidão, privações e chicotadas. Era um mundo diferente, um novo mundo, o mundo do século XX. Pode-se dizer que Felisberto e seus companheiros, com força, mas também a força da razão, arrastaram o Brasil para o século XX, não apenas em nível tecnológico e militar, mas principalmente em nível social. Hoje, no Ilha das Armas das Cobras, antigo arsenal da Marinha Brasileira, há um monumento que retrata Felisberto. É um monumento de um homem que olha para cima e estende a mão para o céu. Como invocar uma liberdade há muito negada e finalmente conquistada? Não é pouca coisa. O gesto de Felisberto e dos outros nos ensina que aqueles direitos fundamentais que às vezes damos como garantidos, bem, há quem precise conquistá-los ou até mesmo obtê-los à força. Porque, infelizmente, o ser humano por muito tempo acorrentou seu irmão,
Apenas porque ele nasceu em outra terra, porque falava outra língua, porque orava a outro Deus ou porque tinha características físicas, começando pela pele, diferentes das suas. Estamos quase no dia de Natal e, é claro, todos estamos ocupados procurando presentes. Presentes que geralmente são de natureza tecnológica. São presentes que podem ser comprados em lojas de eletrônicos nas grandes redes. E podem ser smartphones, tablets, PCs, em suma, itens para navegar ou até mesmo itens para jogar, como as grandes plataformas de videogames. Todos os instrumentos que navegam online e que exigem segurança. Nós do Dentro da História. Obrigado a todos.